Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu continuo aturando os crimes dessa bosta, dessa gente nojenta, medíocre, covarde, asquerosa, estão cometendo crime contra mim todo dia há 8 anos, se vingando da vida, dos vermes que eles são, a gentinha pequena, medíocre, minha rede de contatos aqui toda destruída ou sabotada por esses animaizinhos. Estou impedindo o contraditório jurídico, manipulando tudo aqui no entorno, chantagem, baixo nível, hackeamento de sistema com ofensa todo dia, de baixíssimo nível, é lixo, escória, e eu continuo tentando me livrar dessa gentinha medíocre que só tem dinheiro. Estão impedindo aqui, estão tentando manipular todas as saídas jurídicas possíveis para poder continuar cometendo crime impunemente contra mim aqui. Ninguém faz nada porque estão vomitando ódio, estão vomitando ali os merdas que eles se acham e que são mesmo, né? Enquanto isso eu vou fazendo o que não meteram uma patinha suja de vermezinhos para destruir ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? Hoje eu estou fazendo aqui um vídeo em homenagem ao meu avô, que é o meu pai verdadeiro, tá? Que hoje estaria completando 110 anos se estivesse vivo, tá? Então tá aqui, ó, né, eu tenho aqui essa plaquinha de madeira que eu guardo aqui, sempre deixo aqui do meu lado, nos vídeos aqui do canal, e sigo aturando também provocações desse bandidinho nojento aqui envolvendo o nome do meu avô, o nome da minha mãe. É uma gente de baixíssimo nível, assim, é escória, é uma gente nojenta que tinha que apanhar muito para aprender a deixar de ser os merdas que eles são. Por isso que eles se escondem, estão usando até polícia para me coagir aqui, para poder continuar vomitando ódio aqui na minha vida privada impunemente, né? Sem nenhum tipo de punição jurídica, criminal e etc e tal. Enfim, então voltando aqui, já estão poluindo aqui, né? Um vídeo que deveria ser um vídeo aqui feliz, tranquilo. É esse inferno, porque estavam provocando aqui antes da gravação do vídeo que eu estou fazendo de madrugada para não aturar o lixo que essa gente nojenta é. E eles continuam aqui, não param, estão vomitando ódio todo dia contra mim aqui. Enfim, então eu guardo sempre essa placa aqui, tá? E estou fazendo esse vídeo aqui, o de hoje, em homenagem aqui ao meu avô, que estaria fazendo 110 anos se estivesse vivo. Nasceu no dia 13 de janeiro de 1915, tá? E esse vídeo aqui, então, estou trazendo para vocês 15 livros que me lembram do meu avô. Sempre que eu passo pelos livros aqui, pego na estante, vou pesquisar alguma coisa aqui e tudo mais, eu lembro aqui dele, lembro das coisas que ele me ensinou, enfim, de tudo que ele me passou, etc e tal. E estou trazendo para vocês essa lista aqui, tá? Então é isso. Deixa eu até botar aqui uma plaquinha de volta aqui. Enfim. E antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá? Que eu, enfim, publiquei agora, tem 2 meses e meio mais ou menos, com a sabotagem desse bandidinho nojento e dessa gentinha prepotente, covarde, patética que não consegue me esquecer, né? Tá aqui os 2 marcadores também, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, tá? E o livro tem uma dedicatória para o meu avô, todos os meus livros têm uma dedicatória para ele, porque é assim que vai ser até o final. Quer se queira, quer essa gentinha covarde, medíocre, queira, quer não queira. Vão ter que me matar para acabar com isso, porque não passa de lixo, é isso que essa gente é. Bom, o que mais? E aí tem o livro de poemas também que eu publiquei, né, no final de 2023, também segue aqui a dica, tá? E aqui quiser entrar em contato, adquirir só o livro de poemas, só o romance ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? E é isso, tá aqui, ó, tá vendo? Já são aqui 3 minutos e meio de vídeo perdidos, né? Deveria ser 1 minuto aqui para poder fazer esse introito e tudo mais. E essa gentinha nojenta é atraso puro, é ódio puro, é prejuízo, é perda de tempo, é escória. É isso que essa gente é. Não me esquecem, vão ter que sabotar minha vida até o final, porque senão a farsa inteira, gigantesca, medíocre, patética e covarde que eles armaram cai toda por terra. Certo? Tô sozinho aqui aturando os crimes desses animaizinhos, em bando, vomitando ódio contra mim, ninguém faz nada e eles vão continuar, porque são isso, são lixo, é gente muito pequena, né? Bom, pessoal, vamos lá então, vamos lá, vamos tentar aqui, vou tentar fazer o vídeo mais uma vez, né, porque é isso, né? Enfim, todo vídeo é isso aqui. E o vídeo então estou trazendo 15 livros que me lembram aqui do meu avô, porque tem várias conexões com ele, e eu não vou detalhar o livro, nem contar aqui, enfim, né, o enredo da história, dar spoiler também, mas vou falar um pouquinho sobre cada livro e o porquê que esse livro, cada um deles, o que eles têm que lembram, né, na verdade, o meu avô, tá?
Então vamos lá, primeiro esse aqui do José Mauro de Vasconcelos, que é o Meu Pé de Laranja Lima, que na verdade foi o primeiro livro, né, que eu li inteiro na vida, e foi um livro que meu avô comprou para mim, né? Então comprou, eu não lembro agora se foi em livraria ou foi banca de jornal, talvez tenha sido em banca de jornal, porque meu avô ele frequentava mais as bancas de jornal do que as livrarias, tá? Então de repente talvez tenha comprado aí numa banca de jornal e tudo mais. E foi o primeiro livro que eu li na vida, tá? Do José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima, que é um romance, tá? E ele é de 1960 e alguma coisa, tá? Eu não lembro agora qual é a data. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele é de 1960 daqui, né? 1968. Então foi um livro publicado lá, inclusive no ano onde aconteceram lá as manifestações lá na França do maio de 68 e tal, e também aqui no Brasil, aquela bizarrice da ditadura militar e tudo mais, tá? Então, enfim. E eu também fiz um vídeo recentemente aqui para falar sobre o fato de que esse livro está fazendo muito sucesso na China, né? Parece que teve lá mais de 400 mil exemplares vendidos, enfim, uma coisa fantástica para a literatura brasileira e para as relações entre Brasil e China, tá? E tudo mais, certo? Então, esse é o primeiro livro da lista de hoje. O segundo livro tem, na verdade, dois aqui, né, do Darcy Ribeiro. O Povo Brasileiro, tá aqui, né, do Darcy Ribeiro, e esse livro aqui também de crônicas, tá? E aí eu tô trazendo esses dois livros do Darcy porque as ideias que o Darcy Ribeiro defende aqui, né, a defesa do Estado brasileiro, a defesa do serviço público e a defesa, enfim, né, e o ataque ao inferno neoliberal que a gente segue aturando aqui no Brasil, do qual esse velho nojento e medíocre que eu estou aturando, cometendo crime contra mim, é um defensorzinho de quinta disso aí. Então, enfim, mas os livros do Darcy me lembram, porque o meu avô era auditor fiscal da Receita, né, e, enfim, trabalhava no Serviço Público Federal e sempre defendia, né, enfim, o Estado, defendia também o funcionalismo público, e e para além disso, essa citação aqui do Darcy Ribeiro também remete ao Brizola, porque o meu avô também era ali um admirador do Brizola, e toda vez que o Brizola aparecia na televisão, ele me chamava para ver e tal. Marcelo, vem cá ver e tal, o Brizola tá aparecendo na televisão e tudo mais, e aí ele dizia, tá metendo pau no Fernando Henrique e tal, porque naquela época, né, isso aí já no final da vida dele, ele acabou, enfim, tendo o desprazer de conviver no final da vida dele com o Plano Real, e o Plano Real não em si, né, porque não foi nem o Fernando Henrique que criou o Plano Real, mas com aquele arroxo salarial dos funcionários públicos que ficaram 8 anos sem receber aumento, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que vendeu as estatais, dizendo que diminuiu a dívida pública, dobrou a dívida e não deu R$1 de aumento para os servidores públicos, para depois dizer que não, que eu não sou defensor do Estado mínimo. Claro que não, né? Não. Mas enfim, então os livros do Darcy Ribeiro, como dialogam bastante com essa posição do Brizola e também, enfim, né, da defesa do funcionalismo público e do Estado e contra o neoliberalismo. Então eles lembram também o meu avô, e estou citando esses dois livros aqui, tá? O Povo Brasileiro, que é um livraço aqui do Darcy, né? E esse livro aqui, que é um livro de crônicas, tá? Crônicas brasileiras. Eu já citei esse livro aqui várias vezes também, né? Tem texto dele aqui falando sobre a importância do Estado e a ingenuidade do discursinho neoliberal, que defende que, né, que a economia tem que ser aberta, os mercados têm que funcionar sozinhos, e o mundo desenvolvido inteiro ri disso, né? E tem gente aqui no Brasil que defende isso ou sendo pobre classe média, porque não tem muita noção ali, e porque não aprofunda isso para entender os absurdos aí dessa gente, ou quando estudam é para ficar justificando isso com teorias as mais estapafúrdias e algumas medíocres, né? Como inclusive uma dessas que eu descrevi aqui no vídeo de ontem, eu acho, né? Ontem ou anteontem, falando sobre um livrinho de uma psi, né? Que é mais ou menos essa gentinha nojenta que eu estou aturando aí, né? Tem uma visãozinha de mundo muito pequena, muito estrita, e enfim, e aí não consegue enxergar 1/10 do que um cara como Darcy Ribeiro enxergava. Então, enfim, esses dois livros aqui do Darcy me lembram também o meu avô, porque lembram o Brizola, e lembram também essa conexão que o meu avô tinha com a esfera pública, né? Ele era auditor fiscal da Receita, tá? E tudo mais. Beleza, pessoal? O que mais? Vamos ver o tempo aqui. Também tem aqui nessa lista, se não me engano, 3 livros. São 3 livros, eu vou até mudar a ordem aqui. São 3 livros que têm conexão com a leitura, tá? Então, 3 não, 4. 4 livros que têm conexão com a leitura.
Então eu vou passar para essa listinha aqui agora dos 4 que tem a ver com a questão da importância da leitura e tudo mais, porque graças ao meu avô que eu me tornei um leitor, né? Um leitor que foi ali, enfim, comecei nos quadrinhos e depois passei para os livros aos pouquinhos e tal, e esse caminho eu devo muito a ele, né? Então isso aqui também é parte dessa homenagem aqui. O primeiro é esse livro aqui da Heloísa Seixas, O Prazer de Ler. É um livro até curtinho e tal. Eu li esse livro, se não me engano, ano retrasado, né? Acho até que eu falei dele aqui no canal, quando eu fiz a lista lá dos livros lidos em 2022, tá? Então segue essa dica aí da Heloísa Seixas. E aí tem vários capítulos interessantes aqui, né? Como eu falei, eu não vou detalhar os livros, mas ela fala das histórias, né, das obras-primas, fala da questão das bibliotecas, enfim, né? E do... que é mais aqui, do livro como diversão e tudo mais, a crônica também, então tem várias coisas legais, é um livro até rápido de ler, tem menos de 80 páginas, tá? Então tá aqui a dica da Heloísa Seixas, beleza? O segundo livro, que fala sobre o ato de ler, é esse da Pascale Casanova, A República Mundial das Letras. Esse livro aqui eu li também, né, recentemente, aí, tem alguns anos, tem talvez aí uns 3, 4 anos, e já li 2 ou 3 vezes, estou sempre pesquisando, fiz vídeo aqui no canal sobre esse livro, que eu acho um livro fantástico. É um livro que, assim, deveria ser, se não obrigatório, mas deveria ser um livro que todo brasileiro deveria olhar para isso aqui para poder dialogar com o que foi feito na Europa, não para a gente repetir, obviamente, mas para adaptar algumas questões que foram feitas lá, para poder contrapor o poder e enfim, né, aquela lógica vertical e, enfim, empobrecedora, né, da lógica lá do cristianismo medieval, e que foi superada aos pouquinhos pela Europa com a ajuda dos livros, da literatura e etc e tal. Então esse livro aqui é genial, um livro sensacional, e eu estou sempre citando ele aqui, certamente citarei em outros vídeos. Enquanto esses animais não destruírem, eu vou te citar aqui com certeza. Então segue a dica aí do livro da Pascale Casanova, República Mundial das Letras. Tá? É o segundo aqui dessa sessão dos livros sobre a leitura, né? O próximo é esse livro do Afonso Romano de Santana, também um livro muito bacana aí, tá? Que se chama Ler o Mundo, tá? Então tem várias crônicas aqui, alguns ensaios curtos também do Afonso Romano. Esse livro, se não me engano, ele está até autografado, tá? Ó, tá vendo? Tem uma dedicatória aqui, porque eu conheci o Afonso Romano lá na Bienal de 2011, estava lá com a esposa dele, a Marina Colassante, então ele fez a dedicatória. E esse livro aqui é muito bacana, tem várias crônicas sobre leitura, sobre literatura, a importância do texto, da escrita, enfim. E cidades no Brasil que dão importância a isso, etc e tal, porque ele também foi ministro, se não me engano, até do Fernando Henrique. E, enfim, um livro muito bacana, vale muito a pena, é a dica também, Ler o Mundo, porque inclusive pensa essa questão da leitura do livro em conexão com a leitura do restante do mundo, né, que é bem legal também, tá? O que mais, pessoal? E aí, o último livro que fala sobre a leitura é um livro do Ariel Dorfman e do Ariel Dorfman e do Armand Matelar, tá? Então tá aqui esse livro aqui que se chama Para Ler o Pato Donald, Comunicação de Massa e Colonialismo. Eu li esse livro na faculdade, tem até algumas divergências aqui do que eles colocam aqui, mas é uma leitura interessante porque sai também daquela coisa da relação estrita de entretenimento com o quadrinho e pensa também em alguns elementos ideológicos que comparecem ali numa certa constante ali, né, e tal, naqueles personagens, e que refletem o tipo de sociedade que os Estados Unidos pensa para si mesmo lá, e etc e tal, tá? O Walt Disney inclusive o Walt Disney e a própria Disneylândia estão o tempo todo aparecendo aí em reflexões de filósofos. Jean Baudrillard já fez livros sobre isso também, falando sobre isso, né? Enfim, então esse livro aqui do Ariel Dorfman e Armand Matelar pensa essa questão, tá, da relação dos quadrinhos e do Pato Donald com a comunicação de massa, tá? Eu li esse livro na faculdade, tem mais de 20 anos aí, né? E aí deixo aqui a dica também, quer dizer, a dica não, né? Eu tô aqui, aí eu vou mostrar aqui os quadrinhos que são, né, justamente foram esse momento inaugural aí, esse momento que eu comecei a gostar de ler, etc e tal, tá aqui, tá, o Pato Donald, e os personagens também aqui, só, né, mais algumas aqui, o tio Patinhas, que tá ali, né, que é o tio rico do Pato Donald, tá?
Que mais? O Zé Carioca, também, que é um personagem brasileiro, né, da Disney, que também é muito bacana aí, as historinhas do Zé Carioca. E o Mickey também está aqui, que é o, enfim, né? Eu acho inclusive que o Mickey apareceu antes do Pato Donald, né? Lá na Disney e tal. Realmente não lembro bem, mas eu acho que apareceu até antes do Pato Donald. Então, enfim, e aí foi através dos quadrinhos que eu comecei a entrar no mundo da leitura, né? E tudo mais. E estou até hoje aí virei escritor também, tenho obras publicadas e tal. E é isso, eu acho que uma pessoa para escrever bem, tem que ler bastante. Talvez tenha gente que pense diferente, né? Enfim, como eu não sou um lixo, né? Como essa gente nojenta que está enchendo meu saco aqui, eu tenho que pensar que existem pessoas que, enfim, que entendem a coisa de maneira diferente. Mas eu acho, a minha opinião é que você se torna um bom escritor, enfim, você tem o teu texto melhora quando você lê mais, quando você lê autores importantes, etc e tal, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá, vamos ver o tempo aqui, porque, né, enfim, é tudo um atraso aqui gerado por esses animaizinhos e fica um negócio insuportável. O próximo livro que me lembra sempre do meu avô, na verdade é esse aqui que é meu, né? É um livro meu, que é o Apropriações Indébitas, que é um livro que eu publiquei em 2011, com 2 textos, uma monografia da minha graduação, que falava sobre jornalismo, e a minha monografia do Banco Real, de 2006, que eu ganhei o prêmio Talentos da Maturidade, em 2006, e aí eu publiquei aqui. Por que lembra? Porque era o tema da monografia era justamente a velhice. E aí foi um trabalho que eu fiz ali que me lembrou, enfim, durante toda a produção do trabalho eu dialoguei ali com a memória do meu avô, etc e tal, para poder pensar as ideias que geraram esse trabalho aqui que se chama O Simulacro do Idoso Moderno, tá? E tá aqui quer ver, na página 47, tá? O segundo capítulo aqui do livro tá na página 47, tá? E é isso, então gerou um prêmio para mim em 2006 aí, isso antes de acontecer aí essas tragédias na minha vida. Primeiro um problema sério lá em 2007, e depois me meter com essa gente asquerosa que só piorou o que eu já estava passando, porque é uma gente muito pequena, medíocre, muito pobre, só tem dinheiro, né? Enfim, e ainda bem que o meu avô me ensinou que dinheiro não é suficiente para poder, enfim, gerar uma pessoa ali que entenda o limite do outro, não prejudicar os outros, etc e tal, entender a vontade do outro. Ninguém é perfeito, todo mundo comete erro, né? Agora, cometer erro 8 anos seguidos, o mesmo erro, tem que ser um lixo, assim, inacreditavelmente idiota, e é isso que eu estou aturando, né? Enfim, meu avô me ensinou a ser diferente disso, e eu agradeço a ele todo dia por isso. Então, enfim, esse livro aqui me lembra dele também, porque foi um trabalho que eu fiz em 2006, tá? Do Talentos da Maturidade. E aí, deixo aqui também, né? Tem esse álbumzinho, né? Um álbum de fotos aqui que eles fizeram na época, tá? Então vocês podem ver que eu apareço aqui, ó, né? E aí tem aqui todos os vencedores, porque na época tinha 4 ou 5, acho que 5 vencedores de cada categoria, né? Então tinha a categoria de contador de histórias, que era legal pra caramba, tinha uma galera do Nordeste lá, uns senhorzinhos lá do Nordeste sensacionais, e também o pessoal que fazia, né, música, enfim, né, e pintura e outras artes, e tinha também monografia, né? Então eu mandei, na verdade eu só pude participar porque era a categoria monografia que podia qualquer idade, porque nas outras só acima de 60 anos, né? Então, enfim, mas ganhei lá esse prêmio e me orgulho muito desse prêmio aí. E obviamente que ele lembra também meu avô, né? E aí tá aqui, eu mostro para vocês também o troféu, né? Porque na época eles também fizeram um troféu, foi bacana, foi lá em Curitiba, no Paraná, né? A cerimônia, né, de premiação. E aí, pessoal, eu usei alguns livros nessa monografia que eu mostrei para vocês aqui, né? Que tá no Apropriações Indébitas, que também lembram dele, obviamente, né? Que esse aqui, o que é a velhice, da Sônia de Amorim Mascaro, que evidentemente, né, é um tema... Essa coleção aqui é a coleção Primeiros Passos, né? E aí eles pegam um tema específico e fazem, né, um resumo, e aí esse livro aqui ajudou na época bastante a pensar a questão também. E esse livro aqui, do Norbert Elias, tá? Que é um filósofo, A Solidão dos Moribundos, seguido de Envelhecer e Morrer. Tá? Então também é um texto aí que ajudou na época, dentre outras coisas, né? Eu usei também uma crônica do Zuenir Ventura, uma entrevista com o Marcelo Rubens Paiva e outras coisas também interessantes na época que ajudaram bastante. Tá? Então vamos lá, pessoal, o que mais?
O próximo aqui é esse livro do Borges, o Livro de Areia, tá aqui, né, que é um livro de contos do Borges. E o Borges, lembra o meu avô, meu avô nunca, eu conheci o Borges mesmo de maneira profunda, bem depois, né, já adulto quer dizer, né, o meu avô morreu, eu estava com 24, 25 anos. E eu conheci o Borges um pouco depois, né, já conhecia de nome, né, mas nunca tinha lido nada, então não tem nenhuma relação direta com ele, porém, ele parece muito com o meu avô. Tá aqui, tem uma foto dele aqui, ó, né, essa foto aqui então parece bem. Não é assim, né? Aquela coisa de, são gêmeos. Não são. Mas parece um pouquinho. Tem uma certa lembrança. E aí, basicamente, por isso que lembra, né? E, por acaso, se tornou o escritor que enfim, é o meu escritor preferido aqui e tudo mais, tá? Então, também tem essa lembrança aí. Eu deixo aqui esse registro, tá? No Livro de Areia, do Jorge Luiz Borges. O que mais, pessoal? Vamos lá. Esse livro aqui, do José Saramago, As Intermitências da Morte, também é um romance sensacional do Saramago, um dos mais bonitos que ele escreveu. E essa questão da morte é bem forte, é bem pesada. O Saramago consegue transformar aqui essa questão numa questão lírica, né? Enfim, ainda que ela seja sempre pesada e sempre que acontece a gente, né, enfim, sofre bastante quando são pessoas queridas. Mas é um tema que eu tive que, aos pouquinhos ali, depois que meu avô faleceu, eu tive que ir, enfim, né, mastigando aquilo na mente, aquela perda ali, etc e tal, e esse romance sempre lembra. Eu li o romance depois também, né, e, enfim, de qualquer maneira é uma temática que está sempre conectada com isso, porque é uma questão, você perder um ente querido é sempre importante, é sempre uma questão ali, né, importante que eu digo, né, é importante você repensar a questão. E, enfim, é importante você ler coisas também que te ajudem ali, né, a desenhar melhor aquela perda e conviver melhor com aquilo, né, com aquela ausência ali que depois da morte realmente é algo que não dá para resolver mais, né. Então, enfim, de qualquer maneira, o Saramago transformou, né, essa questão séria e dramática numa questão lírica, que bonita, bem feita, que esse romance aqui é realmente genial, tá? Então deixa essa dica aí também do Saramago, tá bom? O que mais, pessoal? Bom, aqui nesse livro, Bilhões e Bilhões, tá, reflexões sobre vida e morte na virada do milênio. Tá? Aqui tem um texto, nesse livro do Carl Sagan, tem vários textos legais aqui, né? Mas tem um que eu acho muito bacana, que está aqui na página 197, que se chama As Regras do Jogo, no qual ele reflete, já falei até desse texto aqui em outros vídeos do canal, né? E ele fala sobre essa coisa da regra de ouro, regra de prata, só faça aos outros o que os outros, né, só faça aos outros que gostaria que fizesse contigo, e etc e tal, e as variáveis disso, tudo mais. E aí sempre me lembro do meu avô, porque meu avô tinha, enfim, né, aquela coisa de estar sempre ajudando, sempre contribuindo ali para melhorar a vida dos outros, ao contrário desses animaizinhos que eu estou aturando há 8 anos, destruindo, sabotando, atrasando, prejudicando, trazendo problema. E o meu avô era o inverso absoluto disso, assim, né? Um cara que estava sempre querendo ajudar, sempre querendo ali, alguém da família estava mal, ele ajudava e tal, enfim, o pessoal da rua lá também, que estava precisando, ele ajudava. E tudo isso, eu incorporei isso e, enfim, eu sempre que eu pude também eu fiz isso com os amigos, com as pessoas queridas, para poder seguir o que ele me ensinou, né? Agora, realmente tem gente que tem outra história e acaba achando que é bacana prejudicar a vida dos outros, né? O caso dessa gentinha medíocre que eu sigo aturando aqui. Então, enfim, de qualquer maneira, para além disso, essa conexão com meu avô me ajudou também a estabelecer uma perspectiva de mundo que, assim, se eu conseguir me livrar desses vermezinhos, em 2, 3 dias eu não sei nem mais quem é. Entendeu? Porque a minha lógica de vida não é ficar me vingando de quem trouxe problema, pelo contrário, né? É seguir o meu caminho e tal. Agora, para esses animaizinhos chegarem nisso, eles teriam que nascer de novo e de repente dar a sorte de ser neto de uma figura como meu avô, e isso aí é uma coisa que é impossível, né? O ideal é essa gente mesmo enfiar a cabeça no esgoto e sumir, porque, né, não tem outro jeito. Tá? Então, enfim, esse texto aqui do Carl Sagan é muito bacana, tá? E toda vez que eu lembro do meu avô, toda vez que eu passo por esse texto do Carl Sagan, eu lembro do meu avô, porque ele estava sempre ali tentando contribuir, ajudar os outros, com os defeitos dele, todo mundo tem os seus, né? Mas ele estava sempre querendo ali contribuir de alguma maneira para ajudar, enfim, as pessoas e tudo mais, tá? Então segue aí mais essa dica, beleza? O que mais, pessoal? Vamos lá. Tem esse livro aqui da Agatha Christie também, O Assassinato no Expresso do Oriente, tá?
E esse livro aqui, na verdade, ele lembra o meu avô, porque eu li esse livro também, era garoto, né, já era ali, já era adulto, mas, enfim, né, naquele início ali da fase adulta, 18, 19 anos, e, enfim, foi a primeira coleção assim, que eu li. Então, quer dizer, isso também me lembrou o meu avô, porque meu avô me ensinou a gostar das coleções, né, dos livros, de comprar as coleções inteiras. E assim, pô, é legal você terminar a coleção e tal, tudo mais. E ele fazia questão de ir no jornaleiro também lá para poder finalizar a coleção, para não ficar faltando nenhum fascículo e tal. E aí eu incorporei isso na fase adulta, eu segui a risca lá, e com essa coleção da Agatha Christie eu comprei inteira, tanto é que ela está aqui, né? Sempre já fiz vídeo aqui falando sobre essa coleção, e esse aqui é o primeiro volume, então por isso que eu lembro dele também, porque essa ideia da coleção foi também, enfim, uma influência dele, tá? Então segue aqui também a dica, tá? Vamos lá, faltam só 3 livros aqui. O próximo, na verdade, é o Origem das Espécies, tá? E o Origem das Espécies foi um livro que eu li adolescente ali, antes mesmo dos 18 anos. E, enfim, e aí, quer dizer, meu interesse inicial ali, até em termos de fazer faculdade, tá? Pô, quer fazer faculdade em quê? Quer fazer faculdade de quê, né? Faculdade de Biologia e tal. Tanto é que eu comecei a fazer uma faculdade na Santa Úrsula, quando eu tinha 19 anos, no início do ano que eu ia fazer 19 anos. Acabei não completando, porque mudei de ideia ali, falei, bom, não é bem isso não era o que eu achava e tal. Mas, de qualquer maneira, o Charles Darwin o Origem das Espécies, né, e o próprio Charles Darwin, enfim, né, é um livro que você pode usar para pensar várias outras coisas, várias outras temáticas do mundo, não só, né, inclusive a própria política, né, já fiz vídeo aqui falando sobre a eugenia, que é uma leitura equivocada lá do darwinismo, conectada com, enfim, né, uma gentinha do século XIX que achava que era pós-humana, que nem esses animaizinhos aqui que eu estou aturando, e, enfim, uma série de coisas aí. Então, quer dizer, o Charles Darwin, uma figura muito legal, e também me lembro do meu avô, porque, dentre outras coisas, o meu avô também me incentivou a fazer essa faculdade lá, de biologia, pagou a faculdade para mim e tudo mais. Então, quer dizer, tudo isso tem essa relação, né? Então, também deixo a dica aí do Origem das Espécies, do Charles Darwin, como um dos livros que lembra aqui ele, tá, nesse vídeo de hoje. E aí, pessoal, faltam só 2. O outro, na verdade, é um complemento desse aí, que é a autobiografia do Charles Darwin, tá? Então tá aqui, esse livrinho aqui bem legal também, da editora Contraponto, tá? O Charles Darwin nasceu em 1809 e morreu em 1882. Então eu sempre gostei de fazer isso também. Pô, li um livro do cara, tem algum outro? Tem, tá importante, vou lá, leio também. Então eu fiz isso também com Charles Darwin. E a autobiografia dele é bem legal também, ele conta várias histórias interessantes, inclusive uma passagem dele pelo Brasil, né? E também a experiência dele lá nas Ilhas Galápagos, que foi quando ele formulou, né, a teoria da evolução e tudo mais. Então muita coisa bacana nesse livro aqui, assim como lá no Origem das Espécies, tá? Então segue essa dica também. Então as duas têm conexão aí também. As duas obras, né, têm conexão com o meu avô, porque tem essa questão lá da faculdade e tal, e também o fato de eu ter lido isso novo e tudo mais. E por último, pessoal, deixo aqui também a Privataria Tucana, tá, do Amaury Ribeiro Júnior, porque, enfim, é o meu avô, toda vez que ele via lá, isso aí eu já falei no início do vídeo, relembro aqui, né, que ele estava sempre ali vendo os horários políticos e tal, e sempre que o Brizola fazia uma aparição e descia a lenha lá no Fernando Henrique, ele vibrava, me chamava e tal, porque, aí, ó, Marcelo, tá vendo aqui, ó, tá descendo a lenha aqui no Fernando Henrique, e eu ia lá, sentava lá para ver com ele e tal, e é isso mesmo. E, obviamente, que esse livro aqui me lembra disso, porque isso aqui é uma denúncia, enfim, né, dos absurdos que a gente viu no Brasil aqui durante o governo Fernando Henrique, as privatizações, enfim, pessimamente feitas, enfim, empresas que davam retorno, davam lucro ao país. Só para citar um caso, né, questão da própria Vale do Rio Doce, que parece que eu não lembro agora o valor exato, mas era mais ou menos ali, foi vendida por 27 bilhões, e o cara gastou 25 bilhões de dinheiro público antes para depois vender por 2 bilhões, né? Um ágio, se não me engano, acho que o termo é esse, um ágio, 2 bilhões. Um negócio inacreditável, assim, inacreditável. Então, toda vez que eu pego esse livro também, estou falando sobre esse tema aqui, eu lembro do meu avô também nesse contexto aí, porque o Fernando Henrique, enfim, né, acabou fazendo com que meu avô, no final da vida, não recebesse R$1 de aumento durante todos os anos ali do governinho dele, né? E isso ficou gravado, tá? Então é isso, pessoal. Segue essas dicas aí, e esse vídeo para homenagear aí
o dia de hoje, né, no qual o meu avô estaria fazendo 110 anos se estivesse vivo, tá? Dia 13 de janeiro de 2025, ele nasceu no dia 13 de janeiro de 1915, tá bom? Orlando Marques de Souza. Então é isso, tá até aqui, né? Tem a touca aqui também com a citação dele aqui, enfim, tá? Então é isso, pessoal. A gente se fala no vídeo de amanhã. Enquanto esses vermes não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.